Oi, eu sou Guiácia Crusco e hoje eu vou trazer mais um relato para vocês. Antes de eu começar esse relato, eu acho muito errado as pessoas falarem que o dinheiro muda a pessoa. Eu não vejo assim, gente, eu nunca vi assim. Para mim, o dinheiro, ele não muda ninguém, ele apenas revela quem de fato a pessoa é. E no relato de hoje, eu vou contar para vocês um acontecimento que envolve uma senhora e eu, e envolve dinheiro também, né? Envolve dinheiro e, e essa senhora, ela era uma empregada doméstica e depois que ela adquiriu uma grande quantia na mão de dinheiro, ela virou, né? Ela se mostrou outra pessoa, se achando a superiora, querendo humilhar e tudo mais. Eu vou contar esse relato na íntegra agora para vocês. Bom, eu já conhecia então aquela senhora já de algum tempo. Ela frequentava o meu ateliê de costura. Ela estava sempre no ateliê levando roupas para mim, né, para consertar e tudo mais. E ela era uma empregada doméstica. E quando ela levava as roupas para mim, né, para costurar e tudo mais, eu sempre servia um cafezinho para as clientes, né? As clientes batiam papo, gostavam muito de sentar, conversar comigo. Eu dava atenção igual para todos, né, que me procurava pelo meu serviço. Então eu sempre fui assim com todas as pessoas. Muitas das vezes eu acabava se tornando uma psicóloga, porque eu ouvia desabafos, as pessoas se abriam comigo e por aí ia. E com essa senhora não era diferente. Ela era uma empregada doméstica e durante esse período que ela era empregada, ela sempre foi muito humilhada. Ela me contava isso, gente. Ela sempre foi muito humilhada pelas patroas, sabe? Humilhar, de humilhar, acabar com a pessoa, sabe? Então ela me contava essas coisas que aconteciam com ela. Muitas das vezes eu ouvia, né? Eu tentava trazer ela para cima, a autoestima dela para cima, porque ela ficava tão mal com isso, sabe? Com essas ofensas e tudo. E ela nunca falava. Ela abaixava a cabeça, chorava, ia para os cantos, sabe? Chorar. Ai, gente, é complicado isso, né? Você está dentro de um trabalho, você está no trabalho e você ser humilhado, ser humilhada e você engolir aquilo de atravessado. Isso faz muito mal, sabe? E aquela senhora, ela nunca falava nada, ela ia chorar, né? Como eu falei para vocês, ela ia chorar pelos cantos. Então ela me relatava isso. Eu sempre que podia, eu, né, dava uma levantada no astral, falava coisas alegres, tomava um café, chegava no fim, gente, ela desabafava comigo, chegava triste e saía sorrindo, graças a Deus, né? Então eu era meio que uma psicóloga assim para todo mundo lá no ateliê. Bom, passou. O tempo foi passando e eu chamei ela algumas vezes para almoçar comigo de domingo, né? Pra gente. Ela gostava muito de conversar comigo, né? Então eu gostava muito dela também. Então eu passei a fazer convites assim quando dava para mim para recebê-la com mais tempo, eu passei a convidá-la para passar o domingo comigo. Eu fazia almoço, ia para a cozinha, cozinhava e tal, né? Então ela sempre ia. Bom, passou uns 2 meses assim que eu não via mais ela. Ela não ia na minha casa, né? Ela foi a última vez pegar as roupas que tinha deixado para mim costurar e tal. Ela foi, pegou, né? A gente bateu papo e tal. Depois deu uma sumida por 2 meses. Bom, um dia, gente, ela chega na minha casa, uma outra pessoa, sabe?
completamente assim, transformada. Chegou num carro, um carro lindíssimo, né? Bem vestida, nossa, muito chique. Eu até fiquei impressionada, né? Eu até brinquei com ela, ganhou na loto, né? Ela falou, quase isso, né? Ela brincou comigo, né? Lá fora ainda, abriu o portão, até achei que ela fosse me levar alguma roupa, chegou no fim, ela só foi me fazer um convite. E ela me contou que ela tinha herdado uma herança de família, né? E a herança que ela herdou deu para ela dar um up na vida dela, né? Então, ela montou uma loja, ela passou a ter uma vida muito melhor, né? De empregada doméstica, ela passou a ser uma empresária. E ela foi na minha casa me convidar para trabalhar na casa dela, né? Ela gostava muito da minha comida, ela achava que eu era uma pessoa assim muito caprichosa, então ela combinou comigo, ela queria que eu trabalhasse na casa dela para ela, né? E me ofereceu um X por mês, tudo certinho. Ah, gente, eu achei que era bastante válida a proposta, né? E eu aceitei. E nesse combinado estava também que era para mim cozinhar para ela, né? Fazer o almoço. Gente, e eu fui. Vocês acreditam que eu fiquei assim chocada? Como o dinheiro ele mostrou quem realmente ela era, né? As frustrações que ela havia passado no passado, ela trouxe no presente e começou a descontar tudo para cima de mim. E isso não deu certo, né? Eu nem preciso falar isso aqui para vocês. E uma certa vez eu tinha preparado o almoço, tinha cuidado da casa, né? Limpado a casa toda. Ela, como eu falei, ela gostava muito do meu trabalho. Ela me via eu na minha casa trabalhando, né? Então ela me achava uma pessoa bastante caprichosa e tudo mais, e por aí vai. Gente, na primeira semana foi tudo bem. Na segunda semana, começou a dar chilique naquela senhora, sabe? Ela começou a implicar com o meu trabalho, com as minhas coisas, né? Começou a pôr defeito no meu trabalho, falando que eu não estava fazendo direito, começou com piti, sabe? E eu só observando. A gota d'água foi o dia que eu preparei um almoço e ela chegou da loja, né, para almoçar. Ela tinha montado uma loja e tal. Ela chegou da loja para almoçar, tudo na mesa, tinha acabado de pôr a mesa. Adivinha o que a mulher me apronta? Ela pega, ela dá uma olhada na comida, né? Ela experimenta alguma coisa ali que estava na mesa, e ela olha para minha cara e ela fala: Você é uma incompetente, isso aqui está horrível, essa comida está horrível, você é uma imprestável, você não presta para nada. Gente, eu olhei aquilo, eu fiquei assim abismada com o que ela estava falando comigo, a maneira como ela estava me tratando. Eu fiquei abismada, eu fiquei assim, em choque. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Ela me dizendo que eu era imprestável, inútil, que a comida estava horrível. Ai, gente. Mas não deu certo isso, gente. Ela acabou de falar. Eu cheguei bem na cara dela e eu disse uma grande verdade para ela. Eu falei um monte que eu tinha que falar, que ela merecia ouvir naquele momento. Eu falei que tudo é um reflexo e que era bom então que ela fosse procurar um psicólogo e fizesse terapia, porque ela estava projetando em mim o que ela havia passado no passado, né? As humilhações que ela sofria, ela estava transferindo para mim. Toda aquela humilhação, aquelas ofensas, ela começou também a fazer isso para cima de mim. Começou a
jogar isso para cima de mim. Só que comigo não deu certo, gente. Não deu certo porque eu coloquei ela no lugar dela e mandei ela sim procurar um psicólogo para uma terapia, né? Para várias terapias, porque ela tinha um problema com isso, né? Ela guardava eh, muita mágoa de trabalhos que ela teve no passado, de ser empregada e ser humilhada, e ela passou então a me humilhar. Só que não deu certo, porque na primeira vez que ela fez isso, ela dançou comigo e eu peguei a minha bolsa e eu fui embora para minha casa depois de dizer umas verdades para ela. Mas eu falei tudo numa boa, sem ofensa, sem nada. Eu simplesmente falei a verdade. Coloquei ela no lugar dela e eu falei para ela procurar psicólogos e fazer terapia psicológica para ver se ela se tornava uma pessoa melhor, porque o que ela estava fazendo comigo era reflexo do que tinham feito para ela no passado. E eu peguei minha bolsa e fui para casa. E eu nunca mais voltei na casa dela. E com isso, gente, acabou se passando assim 3, 4 meses. 4 meses se passaram. Aí um dia ela vai na porta da minha casa, sem graça, né? Bastante assim, envergonhada, digamos assim. Eu recebi bem como eu sempre recebi. Eu não guardo, sabe, gente, mágoa, ódio, raiva de ninguém. Eu desabafo na hora com a pessoa, mas eu não fico com isso dentro de mim, tá? Então, quando ela chegou na minha casa, eu recebi normalmente, como de costume, sem mágoa, sem nada. Eu até havia esquecido o que tinha acontecido entre a gente. E ela foi me procurar, abri o portão, né? Recebi ela, recebi na minha casa. A primeira coisa que ela fez, gente, ela falou para mim que ela foi na minha casa para ela queria se desculpar comigo, porque ela estava errada, eu tinha razão, eu estava certa, e ela estava descontando em mim o que fizeram para ela no passado. Ela reconheceu isso e ela queria se desculpar, ela não queria perder a amizade comigo, ela não queria deixar isso assim, né? Essa coisa ruim entre a gente. Uma amizade tão bonita se estragar por conta de frustrações que ela teve no passado sendo empregada doméstica, né? Então ela me procurou para se desculpar, para a gente voltar numa boa. E ela confessou para mim que desde aquele momento que eu falei para ela tudo que eu tinha que falar e peguei a bolsa e fui embora, já no outro dia ela procurou um psicólogo e começou realmente a fazer terapia. E ela me contando isso, né? Então, ela falou que ela estava em terapia, tudo que ela reconheceu que ela fez comigo de errado, se desculpou, eu desculpei ela, e a nossa amizade nunca acabou, continua até hoje, e de vez em quando ela me convida para ir na casa dela, para fazer almoço, uma vez ou outra, porque ela ama a minha comida, ela gosta demais da minha comida. E eu vou, gente, com muito amor, sabe? Eu vou com muito amor, com muito carinho, porque é, eu sou assim, né? Eu acho que a gente não tem que guardar mágoa, rancor, raiva, nada, sabe? Então, sempre que eu posso, assim, eu vou, faço almoço para ela, a gente bate um papo, a gente ri muito, a gente conversa. Ela tem empregada na casa dela, tem uma empregada doméstica, né? Que faz tudo, cozinha. Ela é uma outra pessoa que a empregada dela, trata com respeito, com educação. Eu falo isso porque eu presenciei isso na casa dela. E a empregada também fala para mim, né? Já me falou que ela tem muito orgulho de estar com a patroa que ela está, pela a pessoa maravilhosa que a patroa dela é. Olha que coisa bonita, gente. Eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo da empregada dela. Então eu pude constatar que realmente a terapia fez bem para ela. Ela mudou para melhor, se tornou uma pessoa é, maravilhosa, sabe? Uma grande pessoa. É o que eu tenho para falar diante desse ocorrido comigo, com ela, né? Que envolveu dinheiro e tudo mais, e as frustrações do passado. E a nossa amizade continua até hoje. Ela me segue aqui no canal, está sempre comigo, a gente sempre se vê, eu sempre vou na casa dela.
faço almoço para ela, né? Já que ela gosta tanto da minha comida. E a nossa amizade é linda, como sempre foi. Por isso que eu acho, sabe, gente, essa coisa da terapia é muito importante. A gente guarda, vai guardando muita frustração, muita coisa ruim dentro da gente e a gente acaba descontando nos outros. Eu vejo muito isso acontecer, sabe? Pessoas que saiu do nada, melhorou a vida de uma hora para outra e passa a ter empregado e desconta, humilha, xinga, diminui, ofende. Eu já cansei de ver isso. Eu já cansei de ouvir vários relatos de pessoas que passaram e passam por isso constantemente. Então, por isso que eu acho que é muito importante a terapia com psicólogo, por conta disso, né? A gente fazer uma faxina interna para que nós possamos ser pessoas melhores, né? Para nós mesmos, para o nosso próximo também, para a sociedade de um modo geral, não é verdade? A pessoa, quando traz muita frustração dentro de si, ela se torna uma pessoa amarga, uma pessoa chata, indesejável. É tão bom a gente estar do lado de uma pessoa que é alegre, é espontânea, que tem amor, tem carinho, tem respeito, tem educação, sabe? É maravilhoso estar do lado de pessoas assim. Eu, pelo menos, eu aprecio muito isso, sabe, gente? É respeito, educação, tá? Não importa se a pessoa é pobre, se tem dinheiro. Eu acho que a educação, o respeito, o amor tem que estar sempre em primeiro lugar, do meu ponto de vista. E e a nossa amizade continua até hoje. E é isso. Então tudo acabou bem. Ela reconheceu que ela errou comigo. Tanto é que ela veio se desculpar, eu desculpei. E a nossa amizade continua até hoje. E acabou esse relato, então. Beijo.